Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa videoaula, onde nós vamos falar um pouquinho da lei de Faraday, ou seja, dando uma sequência de eletromagnetismo, do qual a última aula foi a respeito de fluxo magnético, que é um conceito muito importante para a gente poder entender sobre a lei de Faraday. E quando eu digo sobre a lei de Faraday, eu estou me referindo à indução eletromagnética. Seria como a corrente elétrica é produzida em diferentes meios de produção. Um bom exemplo seria a usina nuclear, usina eólica, usina termoelétrica e a usina hidrelétrica, que corresponde a grande parte da nossa matriz energética. E o seu início foi com um carinha, em inglês, chamado Michael Faraday, onde em seu laboratório ele realizou vários experimentos. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo! Meus jovens, Faraday, em seu laboratório, ele pegou uma espira circular e com um fio ele enrolou em volta dessa espira. E com as pontas deste fio, ele conectou nos terminais de um amperímetro que nós vamos representar por este carinha aqui. Chama a atenção de vocês que ao realizar esse experimento não havia nenhuma bateria e muito menos uma tomada do qual nem existia para sua época. Então, Faraday, ao fazer o uso de um ímã, ele começou a aproximar o ímã do circuito e viu que o nosso amperímetro aqui se manifestava com uma passagem de uma corrente elétrica quando o ímã se aproximava do nosso circuito. E ao ver essa situação, lógico, que ele achou isso estranho. Então ele resolveu parar o ímã no meio do caminho e ao olhar para o amperímetro, ele estava no zero, indicando que não tinha mais passagem dessa corrente elétrica. E ao começar a aproximar novamente do circuito, percebe que o amperímetro novamente acusava a presença de corrente elétrica pelo simples movimento do ímã ao aproximar deste circuito. Continuando seu experimento, Faraday, então, ele resolve afastar o ímã e quando ele fazia este movimento, o amperímetro acusava a presença de corrente elétrica, porém em um sentido contrário, ou seja, em um sentido oposto. Quando o sentido, no caso, contrário, quando ele estava aproximando, ou seja, quando o ímã se aproximava do circuito, fluía uma corrente em um sentido. Por outro lado, quando o ímã se afastava, fluía uma corrente no sentido contrário. Mas como que nós vamos determinar o sentido dessa corrente? Meus queridos, o sentido da corrente elétrica nós vamos discutir em uma outra aula quando eu estiver falando para vocês da lei de Lenz. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui e registrar é que o movimento é relativo de aproximação e afastamento deste ímã em relação ao nosso circuito, do qual faz aparecer uma corrente elétrica que nós denominamos como corrente induzida, ou seja, ela é induzida, forçada, quando o ímã se aproxima ou se afasta deste nosso circuito. Pessoal, quando os físicos descobrem algum fenômeno desconhecido, eles ficam incomodados do porquê aquilo está acontecendo. E a explicação para isso, neste caso aí, da corrente induzida, ela está pautada no que nós discutimos na videoaula anterior, ou seja, no fluxo magnético. É sabido que as linhas de indução do polo de um ímã apontam para fora dele.
Portanto, quando o nosso ímã se encontra distante do circuito, não passam tantas linhas de indução dentro do nosso circuito, do qual quando ele se encontra próximo. Quando ele está pertinho, passa mais linhas de indução de campo magnético dentro desse circuito do que quando ele se encontra mais longe. Ou seja, quando o ímã se aproxima deste circuito, aumenta o número de linhas de indução. Logo, o fluxo magnético ele aumenta. Por outro lado, ao afastar o ímã, do nosso circuito, os números de linha de indução dentro do circuito vai diminuir. Consequentemente, o fluxo magnético diminui. E se o fluxo magnético ele aumenta e também diminui, isso implica que existe uma variação de um fluxo magnético. E a variação do fluxo magnético é causador do aparecimento da corrente no nosso circuito. Sendo assim, quando há um fluxo, uma variação, melhor dizendo, uma variação desse fluxo magnético, faz aparecer uma força eletromotriz induzida no nosso circuito. Meu jovem, a FEM, que é chamada de força eletromotriz, é nada mais do que uma DDP, uma diferença de potencial, uma voltagem, uma tensão é aplicada aos extremos do fio que está sendo enrolado na nossa espira. Isso faz com que apareça uma corrente induzida. Então podemos dizer que a corrente induzida é uma consequência do surgimento da DDP que foi forçada a aparecer quando o fluxo magnético variou. Melhor dizendo, quando o ímã se aproxima ou quando o ímã se afasta no nosso circuito. Meus queridos, a lei de Faraday ela pode ser enunciada da seguinte forma: a variação temporal do fluxo magnético induz o aparecimento da força eletromotriz. E esta corrente elétrica só surge com o circuito fechado. Veja bem, se eu for aqui cortar o fio do nosso circuito e eu separar eles aqui, como que os elétrons vão de um ponto ao outro? Não faz sentido, né? Agora, a força eletromotriz induzida, essa DDP, ou seja, a voltagem do nosso circuito, ela vai aparecer, seja ela fechada ou aberta, independentemente. Mas como assim, Márcio? Se eu for lá e cortar o fio do meu circuito, não vai deixar de existir uma tensão? Não. Veja bem, uma tomada como exemplo, que na minha cidade, onde é Formiga, Minas Gerais, nós utilizamos uma tensão de 127 volts, seja ligando um aparelho ou não. Ele não vai deixar de existir se eu desconectar algum aparelho dessa tomada. Isso significa que se eu não tenho nada conectado, implica que o circuito está aberto. Logo, existe uma DDP entre esses dois polos, ok? Meus jovens, nós acabamos de aprender que Michael Faraday percebeu que a aproximação e o afastamento de um ímã num circuito faz aparecer uma força eletromotriz. E a explicação para isso está pautada no fluxo magnético. E tudo isso existe uma fórmula, matemática para essa situação. Vamos aplicar isso? Então vem comigo. Meus jovens, essa lei de Faraday, ela pode ser enunciada matematicamente desta forma. Chama a atenção de vocês para esse sinal negativo. Ele será explicado quando a gente for estudar a lei de Lenz. O N significa o número de espiras, ou seja, o número de vezes que nós enrolamos o fio. O delta Φ, que significa
variação do fluxo magnético. Portanto, é uma variação do fluxo de quando o nosso ímã, seja ele aproxima ou quando ele se afasta do nosso circuito. E o ΔT é o tempo necessário para a variação do fluxo magnético. Veja que essa fênia aqui, esse cara, né, é inversamente proporcional ao tempo. Isso significa que quanto menor for o tempo para variar, maior será a força eletromotriz. Melhor dizendo aqui, mais eletricidade vai surgir. Essa situação, Michael Faraday pôde perceber que quando ele aproximava e afastava o ímã a uma certa lentidão, não tinha tanta eletricidade passando da mesma forma que ele aproximava de maneira mais frenética, né? Então, quando o ímã se aproxima e se afasta bem rapidinho, tem pouco tempo para variar. Consequentemente, aparece uma força eletromotriz maior. Agora, nós vamos aplicar a corrente induzida. E para te ajudar a lembrar, basta usar aqui a fórmula do Rouy, ou seja, resistência é uma razão entre a tensão sobre a sua corrente. Entretanto, como não temos uma pilha ou uma bateria alimentando o nosso circuito que faz a corrente surgir no nosso fluxo magnético, é exatamente a tensão, ou seja, a força eletromotriz, né? Logo, nós temos que a resistência é a razão entre a força eletromotriz pela sua corrente, melhor dizendo, a fórmula do Rey. Essa é a expressão que nós usamos para calcular o valor da corrente induzida quando há uma variação de um fluxo magnético. Ok, meus queridos? Um resumo rápido para a gente encerrar a nossa aula de hoje é que a lei de Faraday vem com o propósito de mostrar que a corrente elétrica pode ser produzida não só por uma pilha ou bateria, e sim por uma fonte de campo magnético utilizado por um ímã que fica aproximando e afastando deste circuito. Sendo assim, a variação do fluxo magnético no nosso circuito faz aparecer uma fênia induzida, ou seja, uma força eletromotriz. E se o circuito for fechado, a corrente elétrica induzida vai aparecer. A força eletromotriz é apresentada, através da nossa fórmula, pelo número de espiras vezes o fluxo magnético por uma razão de um tempo, ok? Meus jovens, por hoje é isso. Gostaria de agradecer a sua presença e a sua paciência. Se essa aula foi útil a você, eu peço aí, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. No mais, meu muito obrigado e fique em paz.